E aí, fechado aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo de teste. Esse vídeo não vai pro ar, mas o assunto, eu tô dentro de um carro aqui, tá? Não é assunto sobre auto esporte ou coisa assim. É porque eu não consegui fixar a câmera na sala ali, não tinha o suporte certo hoje. É sobre prótese, é sobre um pouco do meu trabalho, assim, algumas experiências que eu tive assim nesse segmento, né? Eu posto algumas coisas assim no canal e gostaria de poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Nossa, tem que abrir a janela, tá meio calor aqui. Não queria abrir a janela, mas eu tenho que abrir. Não, tem barulho lá de fora. Tá. Opa! Tá. Voltando ao assunto. Poxa, tive uma experiência muito interessante, assim, esses últimos meses, assim, sabe? Assim, eu faço perna mecânica, eu faço braço mecânico também, faço prótese abaixo do joelho, prótese acima do joelho também. E nessa era uma remessa do SUS, era uma remessa bem atrasada do SUS, então a gente atendeu uma leva muito grande de pessoas, assim. E teve algumas experiências que marcaram um pouco, sabe? À medida que eu for lembrando, eu quero tentar postar algumas coisas aqui pra compartilhar com vocês sobre isso. E uma delas, assim, eu achei bem interessante, sabe? Me fez ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma delas foi, assim, um paciente apareceu lá na ortopedia com encaminhamento do SUS ali, fazia 3 anos e meio que ele estava esperando pela prótese. E assim, desde quando ele amputou e que ele deu sequência, né? Então 3 anos e meio sem encaminhar, né? Mas que ele deu encaminhamento, acho que deve ter feito uns 3 anos já. E tava bem feliz porque já tava na etapa de fazer a medida da prótese, já tava com o coto todo preparado, certinho. E aí ele começou a me perguntar algumas coisas, assim, como é que funciona aquelas próteses que atleta usa e tal, né? E olha aquele material preto, assim, que substitui o pé e tal. Eu expliquei que é uma lâmina em carbono e tal, ela é mais voltada para performance, mas que existe também pé em fibra de carbono para uso do dia a dia, que dá para fazer até atividades também. E ele, nossa, que legal e tal. E nisso aí eu mostrei para ele também alguma coisa ali na hora, né? Como tava ali na sala de medida, tava meio na correria, tinha muita gente para atender. Peguei meu celular, mostrei para ele, mais ou menos assim, assim, né? Ele, que legal. Infelizmente eu não posso comprar um agora, mas o dia que eu puder eu quero fazer um investimento. Eu expliquei para ele que vale muito a pena para ele pesquisar mais sobre o assunto. Indiferente dele ele fizesse, fosse com a gente, se fosse em outro lugar, mas que valeria muito a pena ele colocar um pé em fibra de carbono, porque a diferença é realmente grande, assim, se for comparar com o convencional, né? E aí ele explicou que ele é, né, pai de família e família, né, passando dificuldade, já nesse meio tempo que ele teve que parar de trabalhar. Ele explicou, num dia ele estava bem, no outro dia simplesmente estava, né, no hospital tendo que amputar a perna. Então é uma situação bem difícil. E aí nisso eu atendi ele, veio outra pessoa depois, já era uma mulher, ela já usava prótese há um bom tempo, já uma senhora, devia ter pelo menos uns 50 ou 60 anos, acho que ela tinha uns 60 anos, e com o filho junto. E eles, né, chegaram com um carro legal, assim, um carro do ano, assim, bonito e tal, pra ver que eles tinham condições, mas aproveitaram a deixa ali, né, pra fazer uma prótese do SUS também, porque eles tinham encaminhado, né, é direito de qualquer um, né, seja a pessoa que tem bastante condição financeira ou não, o SUS é pra todos. Então, até ela ali na hora, assim, perguntou que tipo de prótese que seria e tal, de acordo com o encaminhamento que ela teve, né? Porque a fisioterapeuta falou algumas coisas, acho que ela ficou na dúvida. Eu expliquei, essa aqui é a sua é com line de silicone, né? Sempre que consegue desse tipo de prótese, mas, né, conseguiu, ela tava bem feliz por isso. E aí o filho dela tava junto também. E... pô, tá calor mesmo, hein? Comecei até a suar. E o filho dela tava junto também e começou a me perguntar sobre algum componente melhor, tal. Eu expliquei, olha, tem o pé em fibra de carbono, que é bem interessante, que vale muito a pena, assim, sabe, o investimento, né? E ele ficava com a mão no celular, o celular dele era um iPhone 12, assim, dos últimos, assim, sabe? Top o celular, né? O cara ali conversando e tal, pra ver que ele é empresário, né? Então, e empresa não para, né? O cara tem que estar toda hora resolvendo pepino ou alguma situação. E nisso ele me perguntou, quanto custa um pé em fibra de carbono, pé bom, assim, e tal, né? Daí a mãe dele falou que, eu ouvi dizer que tem aquele que regula o salto e tal, coisa e tal.
Eu disse, olha, o valor dele é mais ou menos, né, esse daqui, assim, assim, assim. É um valor desse, ultrapassa a casa dos 10 mil reais. Dele, o quê? Eu não acredito. Nossa, é muito dinheiro para um pé e tal, né? E a mãe dele ficou meio quietinha, assim, e concordou um pouco também, né? Aí eu disse, olha, a questão, assim, realmente é um investimento alto, é um investimento salgado. Mas a minha pergunta não é assim, é porque ele é tão caro. A minha pergunta é quanto vale um pé? Eu não perguntei para ele quanto que vale o pé da mãe dele. Mas na minha concepção, o pé da minha mãe não tem valor, cara. Tipo, se custasse 50 mil reais, cara, e eu tivesse condições na hora de bancar, cara, eu faria isso sem pensar duas vezes pela minha mãe, entendeu? Eu fiquei tão indignado, isso me deixou assim... Me deixou bem chateado. Eu comecei a me lembrar de várias coisas, sabe? Na minha infância, eu lembro que... Eu sou o filho mais novo, então... Eu lembro que minha mãe chegava em casa cansada do trabalho, né? A gente, assim... Teve que batalhar muito para ter as coisas que a gente tem. É difícil falar assim, mas uma das lembranças mais doces que eu tenho é dela chegando em casa e eu tirar a calçada dela e poder limpar, limpar não, desculpa, massagear os pés da minha mãe. Ai, cara, embrulha um pouco as palavras quando eu lembro disso, porque eu adorava fazer isso pela minha mãe. Adoro, na verdade. Tipo, minha mãe tá comigo hoje, a gente trabalha junto na área, assim. E é uma das lembranças mais doces que eu tenho, sabe? Do quanto eu me importo pela minha mãe, assim, né? Então, imagine, cara, se minha mãe tivesse um pé, assim, a última coisa que eu pensaria é em quanto vai custar, sabe? Eu iria atrás de tentar resolver isso e tentar, sei lá, dar mais conforto pra pessoa que buscou me dar conforto a vida inteira, sabe? Então, a minha pergunta hoje né, quanto vale o pé da sua mãe? Esse é o tema do vídeo de hoje e tem esse comparativo, sabe? Uma pessoa que tá lá batalhando, não tem condição hoje, mas sonha em ter o melhor, né? Disse ali na hora, assim, que tem muita vontade de ter um pé melhor, que vai atrás ainda, vai fazer um investimento. A gente colocou a prótese provisória para ele, ele tá caminhando bem, graças a Deus, mas assim, não é o tipo de pessoa assim que prioriza muito, sabe, o conforto. Eu acredito que se fosse de um familiar dele, ele talvez teria resolvido a situação, assim como eu penso também, né, dessa forma, né? A pessoa tá lá com um iPhone dos últimos, que custa pelo menos uns 10 mil, e tá dizendo que um pé pra mãe dele é muito dinheiro. Tipo, assim, em que mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Onde a prioridade às vezes é só o nosso bem-estar, mas a pessoa que tá do nosso lado precisando de mais, assim, né? De algo assim que é extrema necessidade, voltar a caminhar, acho que é uma necessidade muito grande, né? E não dá esse suporte, sabe? É isso aí, pessoal. Fique com Deus, tá? A gente vai conversando mais. Um abraço pra vocês aí. E eu quero ver se eu tiro mais dúvidas sobre prótese do SUS, como que funciona o SUS, né? Bastante gente me perguntou e eu não tive a oportunidade de tirar a dúvida. Beleza? Até mais, um abraço.